Sem dúvida, e os protestos contra o marco temporal de terras indígenas continuaram aqui em São Paulo. Neste final de semana, grupos se reuniram no Pico do Jaraguá e também manifestaram contra a demarcação. A Soraya Lomandi novamente está conosco. Soraya, mais uma vez então, manifestações em relação a esse tema, Soraya. Sim, Marcelo, essa já é a segunda manifestação do grupo em menos de uma semana, né? Na semana passada, na terça-feira, a gente até trouxe aqui a manifestação no Jornal da Manhã, a segunda edição, né? O grupo bloqueou uma parte da rodovia dos Bandeirantes, né? Durante toda a terça-feira, na ocasião, a tropa de choque precisou intervir com certa mais força, né? Com bombas de efeito moral, também balas de borracha para conseguir dispersar os manifestantes. E nesse domingo, novamente uma segunda manifestação com um quórum um pouco maior. Desta vez fizeram parte aí cerca de 16 etnias, né, que se reuniram em frente à terra indígena do Jaraguá. Inclusive havia também a expectativa de que eles pudessem bloquear novamente a rodovia dos Bandeirantes, mas o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo proibiu que o grupo se manifestasse na rodovia sob pena de multa até de R$20 mil. Portanto, eles mudaram de local e acabaram fazendo a manifestação ali na zona norte de São Paulo, né, onde eles residem atualmente. Compareceram muitos membros de sindicatos e também movimentos sociais, até lideranças políticas. Entre eles, o deputado Eduardo Suplicy, que participou do ato. A passeata começou ali por volta de 12:30, 1h. Antes do início, o clima era um pouco de apreensão, até por isso mesmo viaturas da Polícia Militar acabaram fazendo escolta, né, para evitar que acontecesse alguma coisa, algum manifesto e novos tumultos, como foi o que a gente mostrou na semana passada. E a gente lembra que o julgamento do marco temporal do Supremo está suspenso por pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Até o momento foram proferidos 2 votos do relator, o ministro Edson Fachin, que se manifestou contra a limitação das demarcações, e do ministro Nunes Marques a favor. Marcelo. A gente sabe que esse tema ganha até repercussão internacional, e falando sobre esse tema, o presidente da França, então, Emmanuel Macron, ele se encontrou inclusive neste domingo com o cacique Raoni. Exatamente, inclusive o próprio Emmanuel Macron fez uma publicação com uma foto desse encontro em suas redes sociais. Esse encontro entre Raoni e Macron aconteceu no Palácio do Eliseu, que é a residência oficial do presidente da França. Ele até homenageou o líder no Twitter pelo trabalho de décadas, né, em defesa da Amazônia e também dos povos originários. A gente tem, inclusive, esse destaque da publicação que foi feita nas redes sociais, para quem nos acompanha por imagens. Ele escreveu em português mesmo: preservar as florestas tropicais, garantir o respeito aos direitos dos povos indígenas. Esse é o trabalho da sua vida, sua luta pela humanidade, se referindo, portanto, ao líder indígena da etnia Kayapó. E finalizou dizendo: estamos atentos ao que nos diz cacique Raoni a 18 dias da cúpula de Paris para um novo pacto financeiro global que o mundo precisa, escreveu, portanto, o líder francês. Essa visita, então, acontece e antecede uma aguardada reunião, essa cúpula de Paris, que acontece no final deste mês de junho, que vai discutir, então, propostas para fortalecer aquela chamada economia verde, né, em relação à sustentabilidade, baixa emissão de carbono e também redução de impactos sobre o meio ambiente, evento que deve contar também com a participação aqui do líder do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lembrando que hoje também se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Marcelo. Lomandi, daqui a pouco você volta conosco. Valeu, Soraya. E eu quero ouvir o Cristiano Vilela, um tema muito sensível, né, Vilela, que ganha facilmente repercussão mundial. E o Brasil tem que ter, evidentemente, todo o seu preparo e também cuidado com o meio ambiente. É isso que o mínimo que nós esperamos. Mas, infelizmente, tráfico de drogas, madeira, pesca indiscriminada, fronteiras totalmente devassadas, é uma situação muito diferente e, claro, vão colocar tudo na conta do ex-governo. Pois é, Matos. Infelizmente, a gente percebe uma falta
de sintonia com relação ao que de fato significa a preservação ambiental, ao que de fato significa a preservação da Amazônia, do ecossistema ambiental, que é tão importante para o mundo e que se encontra especialmente na região da Amazônia. Nós tivemos o governo Bolsonaro, que foi um governo que olhou muito pouco para a região e que se perdeu na sua narrativa, não conseguiu demonstrar algum tipo de atuação eficiente para esse setor. Nós temos o governo Lula, que fala muito, mas também nós pudemos perceber ao longo dos primeiros meses do ano um aumento no desmatamento. Então nós temos um cenário onde se discute por vezes alguns elementos bastante ultrapassados, onde alguns setores do governo querem uma Amazônia que fique centralizada na preservação sem discutir a importância do desenvolvimento sustentável, querendo ser objeto apenas de recursos, de doações que venham a ser recebidos, mas sem pensar na emancipação efetiva do cidadão daquela região. E nós temos, por outro lado, a falta de uma política efetiva no sentido de se pensar a segurança da população daquela região, no sentido de se pensar um maior policiamento, uma maior fiscalização. Então, enquanto isso acabar ficando dentro de um cenário de uma discussão politizada, de uma discussão de bandeira ideológica, nós não vamos ter um avanço para que a Amazônia possa efetivamente progredir e ser protegida pela humanidade.